amigos e amigas, caminhando com a palavra. Hoje convido você a uma reflexão sobre o Salmo de número 4, que tem uma certa relação muito direta com o Salmo anterior, o Salmo de número 3. Esta palavra do Salmo de número 4, uma oração, um clamor de uma pessoa que também está passando por uma situação estressante, difícil, de contrariedade na sua vida, é um convite para o aquietamento. Como a gente poderia dizer assim, esse salmo nos ajuda como fechar bem um dia agitado e colocar a cabeça no travesseiro e repousar tranquilamente. Por isso, o título que eu dou para esta nossa reflexão é No Senhor Deus, a melhor posição para o bom sono. E eu destaco aqui alguns elementos significativos do que é o seguimento do Senhor, do que é o discipulado, que é a tônica dessas nossas reflexões. Em primeiro lugar, já no primeiro versículo, que traz o resumo da oração deste nosso poeta, possivelmente uma palavra do rei Davi, há um dado significativo que talvez quando lemos assim num primeiro momento nós não o percebemos. Mas neste primeiro versículo, Davi abre seu coração clamando pela resposta de Deus, para que Deus ouça a sua oração e lhe traga alívio. E ele diz assim, ele chama Deus de um nome muito significativo. Ele chama Deus de o Deus da minha justiça. Sabe o que isso significa, meu querido, minha querida? É que Davi toma para o momento que ele está vivendo um nome próprio para Deus que não se encontra praticamente em nenhum outro lugar da Bíblia. Ou seja, a sua intimidade com Deus é tamanha neste momento em que ele busca o Senhor, em que ele dá um nome a Deus, clamando para que ele responda a esta sua oração. Quando se fala Deus da justiça na Bíblia, está se evocando sobretudo um Deus que, por causa da aliança que ele faz conosco, ele cumpre o seu propósito para conosco. E é nisto que Davi está se segurando ao abrir o seu coração diante de Deus. Qual é o nome com o qual você tem chamado Deus na sua intimidade, no seu momento de conversar e de escutar a Deus? Para Davi, naquele momento, este era o nome pelo qual ele precisava chamar a Deus. Um Deus que olhasse para ele, um Deus que nas Escrituras, por ser o Deus da justiça, olha para aquele que está desamparado, para aquele que está aflito, para aquele que está a perigo, para aquele que está necessitado da presença e da resposta de Deus. Mas Davi, tão próximo do relacionamento com Deus, ele também transparece para nós neste salmo um modo todo especial de relacionar-se com as pessoas, sobretudo com pessoas que nem lhe querem tão bem. Dos versículos 2 a 5, ele descreve uma situação chamando essas pessoas de filhos dos homens. Até quando vocês vão insistir nesse estilo de vida que resulta em vaidade e mentira? Vocês precisam perceber que Deus conhece aqueles que o amam, aqueles que lhe pertencem, como ele diz no versículo de número 3. Ele ao mesmo tempo vai dizer, escutem, percebam que muitas vezes na vida de vocês estão irados. Essa palavra irai-vos aí pode ser traduzida também tremam de medo, ou seja, mostra uma situação em que a pessoa corre o risco de dizer palavras precipitadas, ela corre o risco de tomar decisões das quais vai se arrepender. E qual é a recomendação de Davi para estas pessoas? Aquietem-se no seu travesseiro, meditem no transcorrer da noite e pensem bem no que você está tramando fazer
com a sua ira, com o seu medo, com o seu desconforto, digamos assim. E ele não para por aí. Ele, ao mesmo tempo, também diz: viva uma espiritualidade que seja integral, porque ele diz no versículo 5, ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Muitas vezes as pessoas estão tomadas de uma religiosidade de toma lá, dá cá com Deus, mas eu entendo que aqui ele está dizendo: aprendo a viver uma relação intensa com Deus, em que você tenha sinceridade na sua relação com Deus e que você ofereça não rituais, mas a sua própria vida. E nós sabemos que aqui, quando fala de sacrifício, vai nos lembrar que o único que realmente ofereceu sacrifício agradável a Deus foi Jesus, com a sua morte na cruz, com ele acolhendo para si a ira de Deus sobre si, para que ela não caísse sobre mim e sobre você. Essa justiça de Deus se completou então na pessoa, na obra de Jesus. E um discípulo sabe muito bem que esse Jesus que foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou, é o que lhe convida a essa jornada maravilhosa da intimidade com Deus. E mais ainda, Davi diz no versículo de número 6, há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem, quem nos trará conhecimento do bem? Há uma sensação aí de pessoas que querem receber de Deus aquilo que lhe tire o sofrimento, lhe tire das privações, que lhe dê uma vida mansa e tranquila. Mas perceba, meu querido, não há nada de errado de você ansiar isto de Deus. O problema é quando você só olha para Deus com esse interesse. E a segunda parte desse versículo 6 nos ensina uma relação mais profunda com o Senhor. Porque o salmista diz: ó Deus querido, faça resplandecer sobre nós, ou levanta sobre nós a luz do teu rosto. Sabe o que isso significa? Lembra até a bênção araônica, né, que termina dizendo que Deus faça resplandecer sobre nós a sua face e nos dê a sua paz. Aquela pessoa que alcançou uma relação mais profunda de intimidade com Deus, antes de querer as coisas de Deus, ela quer mais do que nunca o próprio Deus. Antes de querer receber dádivas e dádivas de Deus de forma interesseira, ela anseia pela proximidade de Deus na sua vida. Muitas vezes os salmos expressam esse: onde tu estás, Deus, tu estás distante que não me responde. E aqui o salmista declara: ah, Deus, que o brilho da tua presença tome conta da minha existência. E aí nós lembramos que Jesus, ele manifestou-se como a luz do mundo. E no rosto, na presença de Jesus, o discípulo enxerga o rosto iluminado de Deus a conduzir seus passos, a conduzir os seus caminhos. Você tem experimentado, você tem ansiado mais do que o receber de Deus, estar e viver na sua presença. Isso faz toda a diferença na nossa existência. E por isso esse salmista diz, ele diz no versículo de número 7, ó Deus, mais alegria me puseste no coração do que a alegria daquelas pessoas quando elas têm fartura, quando elas fazem uma grande colheita, quando elas têm abundância de bens. Sim, é claro que nós ansiamos por ter uma vida confortável, mas esse contraste é evidente de que há uma alegria, meu querido, minha querida, que ultrapassa todo o ter e que se realiza no ser, no estar. Esta vida que Cristo traz por meio da sua presença até nós e que aquieta o nosso coração.
Meu querido, minha querida, estar junto de Deus por meio de Jesus, mesmo nas maiores tempestades da vida, porque esse salmo fala de um aquietamento e nos lembra esse Cristo que no meio da tempestade lá estava presente com os discípulos e fez toda a diferença para a vida deles. Sabem, é por isso que esse salmo termina falando: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar tranquilo. Ele tem a ver com o modo como o que busca Deus viveu o seu dia. Buscou o Senhor em oração, chamou-lhe por um nome próprio só para si. Foi alguém que olhou para os outros e desejou que os outros vivessem uma relação também profunda com Deus, mais do que uma religiosidade vazia, ou mais do que querer receber apenas algo de Deus, mas ter a Deus. Foi alguém que zelou por isso e que experimentou no brilho da luz de Jesus o rosto glorioso da presença de Deus. Sim, uma pessoa que vive assim, ela termina o seu dia, ela entra para a noite na quietude do seu coração, no sossego da sua alma, na segurança de que Cristo está junto para velar também pelo seu descanso. Sabem, muitas vezes eu procuro, por meio de cânticos e hinos, em momentos de tensão, alimentar e buscar o meu sossego nas belíssimas composições que também tem por aí para a gente acolher em nossa vida. E nesse momento eu lembro, tem aquela canção Falar com Deus, que é muito bela, composição de Lineu Soares e Valdecir Lima, que você pode encontrar, né, nas plataformas, ou também a belíssima composição de Gerson Borges, que fala sobre a questão da oração, o pulso, a pulsação, na verdade é o nome desta composição. E veja o que ele coloca em uma parte desta sua canção. Quando me sonega o sono, o medo de ser continuar, mesmo a pior angústia, vai se resolver se eu orar. Quando o vento da incerteza sopra forte em minha direção, teu abraço traz alívio, sei que é resposta de oração. É resposta de oração daquele clamor que diz: Deus, Deus da minha justiça, Deus o meu Pai, Deus meu Senhor, dá-me o alívio, ouve o meu clamor. Viva o dia na intensidade da vontade de Deus. Viva o dia olhando para as pessoas como aquelas que também podem experimentar o que você já está experimentando, e assim descanse aos cuidados de Deus a cada noite. Que Deus possa dar a você essa postura. A postura que você tem diante do Senhor é a garantia para um bom sono à noite, um sono de segurança no Senhor. Caminhando com a palavra, caminhando com Jesus. Deus abençoe a sua vida.